Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Então aproveite, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, porque aqui a gente destrincha tudo sobre viagens. Estou aqui diretamente de São Paulo com um dos hosts do Pod Viagem, mais uma vez, né? Eriksen, pronto para mais uma entrevista. E dessa vez nós temos uma convidada mais do que especial, porque é um assunto que nós adoramos. Martina Giovanetti. Oi, gente. Estudante de Relações Internacionais. Isso mesmo. Ela já está viralizando nas redes, comentando a respeito de geopolítica, diplomacia. Conhece Estados Unidos. Conheço Estados Fez Unidos. mochilão pela Europa. Sim. Afinal, estudar diplomacia tem que colocar o pé na estrada, né? Uhum. Martina, seja muito bem-vinda ao Pod Viagem. Muito obrigada, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Quem é Martina Giovanetti? Gente, então, para quem não me conhece, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, como foi apresentada aqui. E eu tenho 22 anos, estou terminando a faculdade agora, finalizo no ano que vem, graças a Deus. Eu sou de Minas Gerais, sou mineira. Vim para São Paulo para estudar, então eu estou aqui há 4 anos, mais ou menos. E quis fazer RI ali, decidi no meu terceiro ano. Fiz o terceiro ano em EAD, porque eu me formei em 2020. E eu estudo na Universidade Federal de São Paulo. Então, estou fazendo RI aí, já pensando no mestrado, graças a Deus. E é isso. Comecei a falar sobre relações internacionais na internet em 2020 também. Teve um vídeo meu que viralizou falando sobre o assunto. Nunca mais parei. Entrei na faculdade e comecei a também me aprofundar um pouco mais nos assuntos, né? E foi um nicho que eu encontrei que tinha um espaço muito grande. Não tinha gente falando sobre isso na época. Então, vi uma oportunidade ali de crescer e hoje eu tenho um público maravilhoso. Martina, a escolha das relações internacionais, por que você decidiu assim? Então, isso inclusive foi uma coisa que eu conversei recentemente com os meus amigos sobre. Relações internacionais é um curso muito novo. Então, muitas das vezes a gente vai falar, tipo, eu faço relações internacionais. A pessoa fica tipo, o que faz uma pessoa que faz relações internacionais, sabe? É um curso meio abstrato ainda na cabeça das pessoas. E eu queria fazer medicina. Quis fazer medicina grande parte da minha vida. Até que eu comecei a participar de simulações da ONU, simulações de comitês que escola faz muito. E as pessoas ficavam, você tem perfil para relações internacionais, você deveria pensar nisso. E eu fiquei tipo, que é relações internacionais? Mas eu batia não, vou fazer medicina. E aí, chegou o terceiro ano, vestibular. Eu comecei o terceiro ano presencial, né? Então, 2020, ali até março foi presencial e depois EAD. E eu me lembro de, no primeiro mês, assim, eu tinha um professor de inglês, que ele era nova-iorquino, inclusive. E ele era uma pessoa que era referência, assim, em ajudar os alunos com testes vocacionais, enfim, decidir o que vai fazer da vida. Porque chega no terceiro ano, muita gente não sabe ainda, né? E eu tava com essa dúvida entre relações internacionais e medicina ainda. E aí, eu marquei uma reunião com ele pra conversar, expliquei essa minha angústia. E ele falou assim, Martina, você gosta de biologia? Eu falei, não. Você gosta de química? Eu falei, não. Ele falou assim, eu tô vendo suas notas. Você é fantástica em história e geografia. Eu já te vi discursando, porque ele era padrinho dessas simulações que eu participava. Então, ele me via desde o 9º ano, desde 3, 4 anos antes, performando já nessa área. Ele falou assim, por que você quer medicina? Eu falei, porque eu quero salvar vidas, porque eu quero ajudar. O meu plano com medicina sempre foi fazer Médicos Sem Fronteiras, ir pro interior do Brasil, esse tipo de coisa. E aí ele falou, você sabe que você não precisa de um jaleco pra salvar a vida, né? Você ajuda muito mais a sociedade e as pessoas à sua volta aplicando os seus talentos. E o seu talento é rir. E aí, a partir desse dia, eu decidi que eu ia fazer relações internacionais. Falou, bora. Aonde que tem? Deixa eu ver, São Paulo tem. E aí, de ir pra medicina, pra relações internacionais, que é um curso que ninguém conhece, eu praticamente saí do armário pra minha família das relações internacionais, sabe? E aí, o meu avô é pediatra, formado em medicina há 60 anos. O sonho dele era ter mais um médico na família. E aí, eu falei, pai do meu pai, inclusive, que veio comigo hoje. E eu falei, nossa, pra contar pra ele vai ser horrível. Ele vai chorar, eu vou ficar mal. Aí ele falou assim,
Aí eu contei pra ele, o meu genro fez Relações Internacionais da Unifesp. Falei, é? Ele, você já pensou na Unifesp? Aí eu falei, não, nunca, nem sabia da existência da Unifesp. Em Minas não se fala da Federal de São Paulo, só se fala de USP. Sim. E na UFMG não tem RI, só tem Relações Econômicas Internacionais. Então, eu tava tentando USP, só que USP é muito difícil, né? A gente, sabe, o vestibular lá é muito fechado. E foi a partir do meu avô, que super abraçou a ideia de eu fazer RI, inclusive, que eu descobri a universidade que eu tô hoje. E aí eu passei naquele mesmo ano e tamo aí. E agora está no último ano. E agora eu tô no último ano. E é interessante que eu já tive essa vontade, com 17 anos eu comecei a investigar onde tinha relações internacionais no Brasil. E eu lembro que na Federal de Santa Catarina tinha. E São Paulo, eu sei que era difícil de achar. Norte do Brasil, não sei se tem. É muito... Não, hoje em dia tem. Tem hoje já? em dia tem. Porque, querendo ou não, a RI cresceu muito, né? No mercado de trabalho. Existem muito mais oportunidades em RI hoje do que existia há 5 anos atrás. Então, é um mercado que está crescendo, então está expandindo. Mas em Minas, por exemplo, não tem ainda. Que é uma das maiores federais do Brasil. Sim. E como é que você sente... Martina, essa questão de você... Quando você vai para o exterior, você já foi para o exterior? Já. Já viajou? Já. Como você vê o Brasil perante o mundo quando você se coloca como brasileira? O Brasil ainda é um anão diplomático? Não. Assim, eu tive 2 experiências fora do Brasil. Uma eu fui em 2017, nono ano, viagem de 15 anos, sabe? Eu fiquei 15 dias nos Estados Unidos, eu fiquei 12 dias em Orlando e 3 dias em Nova York. Apesar de eu ser muito nova na época, eu já tive uma percepção de como eles viam os brasileiros. Eu acho que americano também tem disso, né? Eles olham pra você como se fosse um duende, assim. Eles olham tipo, nossa, um ser fantástico. E eu falava que era brasileira, as pessoas assim, ou falavam tipo, oh my God. Eu falava, nossa, eu também! Que tipo, Orlando tem muito brasileiro, né? E eu lembro que 15 anos e, querendo ou não, eu tive uma visão nichada, né? Porque eu fiquei em Disney e Nova York, eu fiquei, tipo, uns passeios meio... Turistas, então, eu tive... exato. Eu tive pouca experiência. Agora, quando eu fui pra Europa em 2022, eu tinha 19 anos, eu fui sozinha, porque eu ia com uma prima, ela desistiu 10 dias antes da viagem, eu falei, não vou contar pra ninguém que ela desistiu, só vou contar pra minha mãe quando eu estiver no avião indo pra Portugal, e eu vou desligar, deixar no modo avião, ela surtar sozinha. E eu fui... já na Faculdade de Relações Internacionais, e quando eu estava lá, estourou a Guerra da Ucrânia. Foi em fevereiro de 22. Você foi bem quando estourou a guerra. Eu estava na França quando estourou a Guerra da Ucrânia. Ela nasceu para as relações internacionais de diplomacia, nasceu para isso. E aí, cara, assim, é muito diferente você estudar e você ver, né, as coisas como elas são. E, ao mesmo tempo que... em 2017, quando eu fui, as pessoas me olhavam como se eu fosse um ser fantástico. Em 2022, eu falava que era brasileira, as pessoas assim, dó. Sabe, tipo assim, me olhavam, tipo, meu Deus. Porque, querendo ou não, a gente tem uma história... a gente estuda muito história da política externa brasileira. A gente tem 2 matérias. Um ano inteiro estudando história da política externa brasileira, desde a... colonização até hoje, sabe? Tipo assim, até o último governo Bolsonaro, até o governo Dilma, até muito recente, assim. Eu tive em 2022 essa matéria, então não tinha ainda o 3º governo Lula, né? Mas a gente estuda até o governo Bolsonaro. E o Brasil, ele teve uma oscilação muito grande recente, né? O governo Bolsonaro, ele teve uma quebra muito grande da diplomacia, porque ele mudou muitas das diretrizes do Itamaraty. Poucas pessoas sabem disso, é mais a galera de RI mesmo. Mas ele mudou uma coisa que era praxe do Itamaraty. Então, o Itamaraty, o governo brasileiro, ele tinha o executivo, né? E o executivo, ele poderia lidar ou não com as diretrizes do Itamaraty como ele quisesse. Então, o Itamaraty fazia recomendações, o governo brasileiro poderia seguir ou não. Mas o Itamaraty tinha uma agenda. O Bolsonaro acabou com isso. Então, a agenda do Poder Executivo era a agenda do Itamaraty. Então, os diplomatas, eles não tinham mais essa... Autonomia? Autonomia, exatamente. Então, isso mudou muito a diplomacia brasileira e a gente teve muitas falas dele que foram muito complicadas com relação à China, com relação à Índia na época da vacina, do coronavírus. Então, a gente teve, assim, foi uma turbulência muito grande. E eu fui em 2022, assim, final do governo Bolsonaro. Então, eu senti um pouco dessa visão das pessoas para com o Brasil, sabe? Era uma época meio complicada nesse sentido. Só para quem tá assistindo, quais países que você foi? Eu fui
Eu fiz escala em Portugal, mas eu não... Eu só fui muito maltratado por uma moça da imigração. Eu não fiquei lá muito tempo. Tranquilo que não foi só você, não. Então. Mas eu fiquei 4 a 5 dias, eu não lembro, em Amsterdã. Uhum. Eu fui depois pra França, fiquei uma semana. Fiquei uma semana na Inglaterra. 5 dias em Roma. E fiquei um dia só em Frankfurt, na Alemanha. E foi muito engraçado ir pra Alemanha, porque... enquanto em Roma, que era o lugar que eu tava antes, não tava acontecendo guerra, gente. As pessoas estavam vivendo a vida normal. Na Alemanha era outra parada, porque é ali do lado, né? E eles têm uma posição de apoiar a Ucrânia muito forte. Então, onde você ia, tinha a bandeira da Ucrânia. E onde, tipo, as pessoas só falavam disso e era um clima muito mais pesado e muito mais... Tipo, não, em Roma, não. Em Roma, eles estavam assim, tá tendo guerra? Não tô sabendo, assim. Eles estavam comendo macarrão e sendo felizes, Essa sabe? sensação da população vivenciar a guerra... Eu acabei de voltar da Estônia, Letônia, Lituânia... Ai, que demais. Polônia. Uhum. Na Estônia, na Letônia, na Lituânia, eu não senti uma... Eles fazem divisa com a Rússia. Aham. Não, eu via uma bandeira ali da Ucrânia, ali uma Aham. manifestação. Na hora que eu cheguei na Polônia, eu vi um absurdo, assim. Era toda a esquina, na Cracóvia, tudo. Eu já notei essa diferença, Sim. né? Da percepção de um país pro outro na guerra, né? Sim. Parecia que lá nos países do Báltico, assim... Faz, tá Ninguém tudo tava nem certo acontecendo a guerra, sabendo. né? É muito estranho, assim. E tamanho é a interferência quem lida com as relações internacionais, tamanho interferência que isso daí pode impactar em quem tá viajando, né? Sim, sim. E assim, a minha mãe, gente, ela queria me matar, porque eu estava sozinha na Europa e estourou uma guerra. Ela queria me assassinar, porque ela falou assim, não acredito que você escolheu pra ir o mês que E o estourou pai uma tava tranquilo ou guerra. Não, mas assim, eu sempre fui muito responsável. Então eles sabiam que comigo eu não precisava preocupar. Mas sempre dá medo, né? Tipo assim, você tá ali perto. E eu acho que uma coisa que eu tava falando era... Uma coisa é você estudar, outra coisa é você viver. Mas, querendo ou não, tem muita convergência. Tipo, quando você viaja, você vê aquilo que você estuda na prática. Tipo, não é... Você vê que não é uma coisa... metafísica e, tipo, que tá completamente fora da realidade. Não, tá completamente inserido na realidade das pessoas. E mais do que isso... isso tá nos discursos, na forma que as pessoas te veem, na forma que... Então, assim, eu fiquei num hostel em Roma, que era ali do lado do Vaticano. E do lado do meu quarto, porque era um quarto individual, era um hostel, mas era um quarto individual. E do lado do meu hostel tinha um casal de russos. E dava pra ver no café da manhã como todo mundo olhava pra eles, sabe? Tipo assim, era bizarro. Tipo, isso influencia real no dia a dia das pessoas. E onde elas viajam, onde elas são, como elas pensam, enfim. Então, Com certeza. Eleições dos Estados Unidos, vai ser uma pergunta aqui no script, Martina. Sim. A gente sabe quando muda o governo de um país, assim como no Brasil, eu lembro de uma situação que quando o governo Bolsonaro assumiu, começamos a cobrar visto de japoneses, canadenses, sim. que antes vinham para o Brasil sem visto. Uhum. Pelo princípio da reciprocidade. Se o Japão e o Canadá cobram visto da gente, quando eu falo cobram é dinheiro, pagar pelo visto. Vamos começar a cobrar visto deles também. Uhum. E essa pergunta aqui, que diz respeito às eleições americanas, ela vem nessa toada, essa analogia que eu quero fazer. O que você me diz? Trump ganhando muda a dinâmica das relações do Brasil com os Estados Unidos, o turismo que a gente faz lá? Hoje eu acho que o brasileiro é responsável pela mais de 50% de turista lá nos Estados Unidos, muito. pelo menos na parte da Flórida. Então, assim, a gente é a maior nacionalidade de turista lá hoje nos Estados Unidos. Como é que você vê essa mudança de governo? Continua igual ou não afeta o turismo lá, o turismo brasileiro lá? Gente, essa eleição dos Estados Unidos, ela tá sendo, assim, um unicórnio das relações internacionais, porque ela é muito única em muitos sentidos, assim. É muito difícil você ver uma eleição tão imprevisível. Tudo pode acontecer, o Biden desistiu no meio da campanha, então a gente tem muita... A Kamala, por exemplo, é uma mulher filha de imigrantes. Ela, obviamente, tem uma tendência maior a ser mais flexível com relação a isso. O Trump é o contrário. O Trump, ele tem esse discurso de fechar os Estados Unidos, a América para os americanos, construir muro, sabe? Então, assim, eles, querendo ou não, têm posições muito diferentes. Eu acho que quando a gente tá falando de turismo, para os turistas e para pessoas que querem morar nos Estados Unidos...
a Kamala é mais interessante, né? Do que o Trump. Porque ele tem essa visão, e querendo ou não, gente, a gente tem que nos lembrar, somos brasileiros, mas somos latinos, né? Ele vê a gente como latinos, assim como ele vê os mexicanos. Com certeza. Então, ele, obviamente, é uma pessoa que não tem essa mesma visão que a Kamala. Agora, dizer que a Kamala é uma boa candidata também não tem como, sabe? A Kamala é a melhor se você mora na América Latina. Agora, se você mora no Oriente Médio, talvez não seja a melhor de todas, Eu sabe? concordo, Então, assim, essa é uma eleição complicadíssima. Não tem bom resultado, na minha opinião, com minha análise. Não existe bom resultado nessa eleição dos Estados Unidos. Eles estão ferrados. A gente tá ferrado. Porque, querendo ou não, é a nação mais poderosa do mundo. O que acontece lá tem implicações aqui. Agora, quando a gente fala diplomaticamente falando, assim... A gente não tem um problema tão grande se algum dos dois ganhar, independente, porque a política externa brasileira hoje é muito voltada para diplomacia pragmática. Vamos apaziguar. Não temos problema com ninguém. A gente? Problema com ninguém. O Brasil não cortou nem relações com Israel, que tem... O Brasil tece, principalmente o presidente Lula, tece várias críticas ao governo de Israel, ao primeiro-ministro deles, e não cortam relação. Por quê? Porque essa não é a forma com que o Lula, e principalmente o Celso Amorim, que foi o guru das relações internacionais dele, né? Foi ministro das relações exteriores dele nos 2 primeiros governos, e agora é assessor do Lula. Uhum. Ele não faz política assim. E eu tive uma palestra com ele esse ano, o Celso Amorim. Conheci ele pessoalmente, tem uma foto apertando a mão dele, que eu acho que é a foto mais icônica que eu tenho, assim, no meu perfil. É a que tem mais curtidas e tudo mais. Porque ele é uma figura muito importante na diplomacia brasileira, né? Eu tive uma aula com ele e ele falou... Eu perguntei do Milei, na época. Porque eu falei assim, será que isso não vai ter o Milei ganhando? Não tem uma... Era bem inicinho do ano. Uma implicação na diplomacia brasileira com a Argentina e tudo mais, que é nosso parceiro, tá aqui do lado. Ele falou assim, o que eu sempre guiei o presidente Lula e o que ele sempre se propôs a fazer não existem inimigos. Não existem... o Brasil não quer guerra com ninguém, não quer briga com ninguém. Tem gente que a gente não é tão próximo. E tem gente que vai ser mais difícil de fazer diplomacia. Mas isso aqui não é um clube de amigos. Isso aqui não é um almoço na sua casa. Isso aqui é diplomacia, é política. Na geopolítica não existe... coitadinho, né? Então, não existe exato. Inocente, não existe bobinho. Quando se fala em geopolítica, meu amiguinho, não existe não isso, existe. Né? Cada país tem os seus interesses e quer defendê-los a todo custo. Então, assim, o papel de um diplomata e o papel de um líder de Estado é saber defender os seus interesses, mas, ao mesmo tempo, ter a noção que... para defender os seus interesses, você precisa de aliados. Você precisa de pessoas... E é exatamente, por exemplo, isso que a China está fazendo na África. A China, a Rússia fazem investimentos bilionários na África todos os anos. Fez no Egito agora, tá injetando dinheiro no Egito, né? E eles não... E é uma lógica muito diferente, por exemplo, do imperialismo europeu. Porque o que o imperialismo europeu faz? Eles vão lá, injetam o investimento, só que é tipo pra tomar de volta. E depois cobra? Não, depois não, na hora. É uma coisa automática. Eles exploram mesmo. Esse movimento chinês, esse movimento russo na África é muito diferente no sentido de... A gente vai dar o dinheiro pra vocês. Vocês só precisam apoiar a gente depois. Soft power. Exato. É muito mais... não é nem soft power, é smart power. Tipo, diplomacia. Porque a Rússia quer implementar a nova Rota da Seda, ele precisa de países que abasteçam essa nova Rota da Seda. Quem vai abastecer? Quem tem mais recurso? A África. Então, eles têm essa... E é bom para os países africanos que vão se beneficiar desse comércio futuramente, tem esse dinheiro. Então, assim, é muito mais uma diplomacia colaborativa do que uma diplomacia de exploração, o que é uma coisa muito nova. Por isso que eu falo, a China, ela é um país, assim, completamente único quando se fala de relações internacionais e políticas públicas, porque eles têm um planejamento que nunca foi visto antes. Eles não crescem com guerra. A China não faz guerra. Eles crescem comprando todo mundo. Exatamente. Eles crescem com investimento e produção. Sim. E com uma população ridiculamente grande. Então, assim, e ainda assim, com uma população ridiculamente grande, eles têm numericamente menos analfabetos que o Brasil. Entendeu? É uma logística, gente, que é uma coisa impressionante. Você pode passar décadas estudando China e você não vai saber tudo. Já visto o crescimento que eles tiveram, principalmente nos idos ali quando as commodities explodiram, né? E sim. A construção civil deles, o planejamento, Eu posso fazer uma pergunta fora do script ou não? Pode, deve. por favor. Eu não me manifesto politicamente no podcast, muito menos a empresa como um todo, Sim. A política da empresa não se manifesta politicamente. Mas uma vez alguém me falou o seguinte, em relações internacionais, 80%
é de esquerda ou pró-esquerda. Isso é uma verdade ou não? Então, é que em RI, a gente... Eu, pelo menos, a minha visão... A gente não tem tanto essa polaridade no sentido de direita e esquerda. É muito mais a coisa pontual. Tipo assim, tem muita coisa que a gente vai estudar e que a gente vai apoiar, que não necessariamente... Que a gente fala assim, putz, isso é muito legal, mas que não é de esquerda nem de direita. Por exemplo... vamos dizer ali que o máximo, né, desse lado esquerda e direita seria o comunismo, por exemplo. Aí quando a gente pensa no socialismo, no comunismo e tal, a gente... Hoje em dia, a maior representação que a gente tem disso é a China. Só que a China, ela tem um socialismo de mercado. Isso que eu ia falar, é um socialismo Ela aplica práticas capitalistas para que o externo dela, toda a lógica externa de exportação e de... comunicação dela com o resto do mundo seja na linguagem capitalista, porque estamos vivendo num mundo capitalista, entretanto aplica políticas públicas e lógicas socialistas dentro do território. Uma pessoa que fala, tipo assim, não, eu sou de esquerda, pode olhar para essa capitalização da China e falar, tipo, calma aí. Críticas pesadas. Como assim? Então, tipo assim, não é... Eu acho que é muito mais... Quando se fala desse... porque é difícil também, É que existe essa polarização hoje, mas talvez daqui 50 anos eles vão chamar o fenômeno China de um nome específico. Exato. Eu acho que não é uma vai coisa... ser socialismo, não vai ser capitalismo, vai ter um nome específico E eu acho que... E mais que isso, é muito maior do que direita e esquerda nas relações internacionais, acho que principalmente quem estuda muito, mas quando você fala dessa ideia e dessa... dos estereótipos que existem de esquerda e direita, com certeza, quando você vai olhar, principalmente para uma universidade pública, para uma universidade, a gente tem muito mais alunos que veem as coisas pelo viés da esquerda do que pelo viés da direita. Mas isso não é exclusivo. Tipo, a gente tem movimentos de direita dentro da universidade, isso acontece. E, tipo, é caso a caso, sabe? Eu acho que é isso, é pontual. O estudo das RI, ele é observar uma política e ver o que deu certo e o que deu errado. A diretriz política que isso está seguindo, pouco importa. Bom, a sensação que eu tive, eu comecei a viajar para o exterior em 2012. Eu sempre tive orgulho, eu falo orgulho mesmo, assim, de ser brasileiro, porque a gente é sempre bem tratado lá no exterior. Então eu senti que... Eu não sei se parte disso, porque os países que você foi ali na Europa, que você citou que alguns olhavam a gente como coitadinho... Talvez são países também que tem um histórico de imperialismo, né? Sim, sim. Mas, por exemplo, países do leste europeu, que o Erickson aqui também já conhece bem mais do que eu também conheço alguns. Fui tratado já muito bem nesses países. No Japão fui tratado muito bem. Então, assim, eu sinto orgulho de ser brasileiro. E puxando esse gancho, eu coloquei no script e eu vi um vídeo teu falando sobre a figura do Oswaldo Aranha. E o Oswaldo Aranha, pra mim, pra quem estuda, um dos mentores ali da ONU, né? Da ONU, sim. E principalmente ele foi, acredito que me corrija se eu não estiver enganado, o voto de Minerva para a criação do Estado de Israel veio do Oswaldo Aranha. Ele era presidente da sessão onde criaram... Ele era presidente da ONU na época... O Brasil estava presidindo a ONU na época que foi criada Israel e ele foi o presidente da sessão. E você acha que o Brasil, a figura dele, contribuiu para essa imagem que o Brasil tem hoje em dia como mediador internacional? Sem dúvida. E eu amei essa pergunta, porque isso me dá liberdade para falar de um assunto que eu adoro. Inclusive, eu gravei vídeo no meu canal do YouTube recentemente sobre isso, porque é uma coisa que é próxima de mim e é que pouquíssima gente sabe. O Oswaldo Aranha, quando se pensa em diplomata, se pensa nele, se pensa no Rio Branco. Ele é icônico nas relações internacionais. Na hora, né? Então, e ele teve uma contribuição muito importante para o Brasil. O Brasil quase fez parte do Conselho de Segurança graças ao Oswaldo Aranha. Ele era presidente da ONU nessa época. Ele foi um dos mentores ali. Ele foi uma das pessoas mais importantes. Só que ele não é uma figura, principalmente para quem estuda muito RI, santa. No sentido de, ele não é completamente imaculado. Por quê? O Oswaldo Aranha, e isso entra inclusive na criação do Estado de Israel, o Oswaldo Aranha, ele era ministro das Relações Exteriores durante o governo Vargas. E o governo Vargas, todos nós sabemos que tinha uma inclinação meio fascista ali, né? O cara a Constituição de 37. Inclusive, chamaram de polaca, né? Foram necessárias muitas negociações entre o Brasil e os Estados Unidos para que o Brasil assumisse o lado dos aliados na guerra. Porque ele tinha certa aproximação
com o governo nazista da Alemanha na época, com o governo fascista na Itália. E curiosidade, só um parênteses, uma das negociações que o Brasil fez com os Estados Unidos nessa época é que, para reforçar o soft power brasileiro, porque o Getúlio Vargas naquela época já sabia a importância disso, o Walt Disney teria que criar um personagem brasileiro conhecido como Zé Carioca. Sim. Então isso foi, isso foi um resultado das negociações pro Brasil entrar na Segunda Guerra. Isso é bizarro, assim. E nessa mesma época, Oswaldo Aranha era ministro das Relações Exteriores. Corta para 1995, uma professora da USP de História. Ai, me fugiu o nome dela agora, mas ela é uma professora de História que, depois de um tempo, depois de 50 anos, se não me engano, são desclassificados documentos que estão em segredo. Tem os de 10, de 20, de 30. Isso. E desclassificaram alguns documentos do Ministério das Relações Exteriores dessa época. E essa professora começou a estudar esses documentos. E eu sei dessa história porque ela foi quem orientou o TCC, após o mestrado e o doutorado da minha professora de História das Política Externa Brasileira. E ela contou essa história pra gente porque ela participou desse projeto, onde essa professora olhou esses documentos. E, basicamente, o Oswaldo Aranha, nessa época, soltou uma circular secreta para todos os diplomatas do Brasil no mundo inteiro, proibindo que eles permitissem a entrada de judeus no Brasil. E mais, as cartas. E eu já fiz, inclusive, vídeo no YouTube, já vou fazer um jabazinho. Tem um vídeo no YouTube no meu canal falando, lendo esses documentos, analisando esses documentos e tudo mais. Foi uma reportagem que a BBC soltou sobre isso. E eu reagi, eu faço live na Twitch, e eu reagi a essa reportagem. E eles falando que o Oswaldo Aranha dizendo, ou melhor, um diplomata brasileiro dizendo ao Oswaldo Aranha, e o Oswaldo Aranha concordando, que eles não podiam deixar judeus entrarem aqui no Brasil. Primeiro, porque eles não sabiam trabalhar. Segundo, que eles eram pessoas que não eram confiáveis. Terceiro, que eles iam, atenção, atrapalhar a homogeneidade do povo brasileiro. Nossa. Que é um povo muito homogêneo, né? Muito, conhecido todo mundo internacionalmente pela sua homogeneidade, o povo brasileiro. E o Oswaldo Aranha teve falas extremamente antissemitas, teve escritas, né, no caso, que não eram falas, mas documentos dele sendo extremamente antissemita, extremamente preconceituoso. E 2 anos depois ele estava lá criando o Estado de Israel, que foi um Estado criado para remediar o povo judeu de todos os horrores da Segunda Guerra. Na sua opinião, isso ele se arrependeu e daí criou, ou ele só... Um camaleão? Estados têm seus interesses. Entendi. É isso. O interesse do Brasil, na época da Segunda Guerra, era não deixar judeus entrarem. O interesse do Brasil, 2 anos depois, era apoiar a criação do Estado de Israel. Entendi. Então, E o Estado de Israel, querendo ou não, e isso é uma opinião tão certa polêmica, de certa forma, mas é a minha análise da situação, ele foi criado pelos Estados Unidos e não foi criado por acaso onde foi criado. Ele é um lugar muito... estratégico no Oriente Médio. A questão da religião, obviamente, tem muito peso, mas acho que ela foi utilizada um pouco como desculpa. Sabe? Sempre foi o plano dos Estados Unidos ter uma região ali onde eles poderiam acessar com facilidade. Israel foi utilizado, de certa forma, para isso. O que é infeliz, porque é um Estado que foi criado com um objetivo muito nobre e um objetivo, na época, muito necessário, mas os Estados Unidos nunca cederiam um pouco do seu território para fazer isso. Né? Inclusive, os Estados Unidos é o segundo país com mais pessoas judias do mundo. E isso foi criado no meio do Oriente Médio. Tipo, não foi coincidência, sabe? E o Brasil, naquela época, vendo os Estados Unidos crescendo e surgindo como a nova potência mundial pós-Segunda Guerra, falou assim, eu vou apoiar esse cara no que ele precisar. Você quer criar um Estado de Israel no meio do Oriente Médio? Bora. Vamos criar. E é isso. E aí, esses documentos foram descobertos 50 anos depois. Interessante que esse assunto de geopolítica, cada pergunta, são perguntas que geram respostas longas, porque é um assunto complexo, né? Quando a gente fala de política, geopolítica, de relações internacionais, são realmente questões que trazem para reflexão. Cara, você tem que ver as minhas provas. É uma pergunta só. E são 5 páginas de escrita. Eu imagino. Eu acredito. Imagino. Mas aí eu vou perguntar, né, algo assim que até o camarada que não entende absolutamente nada do ponto de vista teórico de relações internacionais, ele se questiona. Uhum. Para que serve a ONU? A ONU é importante, na sua opinião? Então, a ONU, ela tá virando cada dia mais uma Liga das Nações. Ela tá ficando um pouco obsoleta. Porque isso é um estudo muito grande nas RI, tá? Tipo, a ONU, ela foi, na época que ela foi criada, muito importante. Principalmente porque a ONU foi criada, tinha 50 países. 1947? 45. Foi logo depois da Segunda Guerra.
E a primeira assembleia foi em 46, com a presidência do Brasil, de Oswaldo Aranha. Foi aí que o Brasil começou a abrir os discursos da ONU. E até hoje. Até hoje virou uma tradição. E aí, até pela gratidão que a ONU tem pelo Oswaldo Aranha e por todo esse legado que ele deixou. Positivo e negativo, né? Mas a ONU, hoje em dia, ela... Por mais que ela tenha o potencial muito grande, principalmente para desenvolver o diálogo, porque todo mundo ele tem a mesma voz, tirando no Conselho de Segurança, que é o que realmente importa, na Assembleia Geral das Nações Unidas, todo mundo tem 15 minutos de discurso, todo mundo vai lá falar, todo mundo vai ser ouvido. Então, assim, ela tem um potencial muito grande para a criação desse diálogo, mas hoje em dia, por exemplo, uma coligação econômica como o BRICS, por exemplo, é muito mais importante do que a ONU. Porque... querendo ou não, o que move o mundo é o dinheiro. E a ONU, ela é controlada porque tem mais dinheiro. Então, que financia ela, inclusive, né? Sim, os Estados Unidos, que cedia a ONU, que tem toda... Porque, querendo ou não, isso foi uma coisa que, inclusive, gente, eu tinha uma dor de cabeça, porque eu vi até que vocês fizeram uma pergunta sobre o Pacto Global, né? E aí teve um monte de crente na internet achando que o mundo ia acabar por causa do pacto, porque a ONU fez pacto com o demônio, enfim, e foi um caos. Mas esse pacto que a ONU fez, as pessoas entraram em pânico, a ONU é absolutamente recomendatória. Absolutamente recomendatória. Inclusive, isso é uma coisa que dá ódio quando você tá simulando em coisas de Nações Unidas, que não sei o quê. Você pode discutir, você pode fazer um documento lindo, com várias propostas e com várias perspectivas de mudança e com budget para fazer isso. É recomendatório. Só faz quem quer. O país pode assinar, ser redator e não aplicar nada do que está naquele documento. A única agência que é obrigatória para todos os países membros da ONU é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança que tem os membros observadores, então membros que votam, mas que não são permanentes, eles mudam a cada ano. O Brasil tá sempre lá, mas porque era para ele ter sido membro permanente. E os 5 membros permanentes? China, Estados Unidos, Rússia, França e Inglaterra. Então, esses membros, eles sempre têm que votar, podem se abster, mas sempre tem que ter ali o voto, e eles são os únicos com poder de veto. Ou seja, estamos decidindo um cessar-fogo para o que realmente aconteceu, para a região ali da Palestina. Os Estados Unidos não quer, os Estados Unidos veta e acabou. Não tem cessar-fogo. Todos os outros países podem ter votado a favor. Os Estados Unidos vetou. Um veto basta, né? Então, assim, o poder... E isso é uma coisa que o Lula, inclusive... Não só o Lula, mas o Petro... vários líderes mundiais criticaram nessa última Assembleia. Isso precisa ser reformado, cara. Não tem uma representação de país africano no Conselho de Segurança, sabe? Não tem... A representação da América está sendo feita ali pelos Estados Unidos, o que não representa nada do resto da América. Então, assim, querendo ou não, é um grande tabuleiro com poucas pessoas jogando. Perfeito, é isso. Todo mundo tem voz? Tem, mas quem tem influência? Sabe? É isso. Sim. Caramba. E até você colocou no script, né? Eu lembro que eu estava na República Democrática do Congo e tem uma missão da ONU lá. Sim. Esqueci o nome da missão, tem as siglas, né? Tem um quartel-general da ONU lá dentro. E aí as pessoas locais falavam pra gente, não serve pra nada, eles ficam aí o dia inteiro, nem saem aí de dentro. Eles moram aí dentro, tem academia de musculação aí dentro. É da Acnur, não é? Eu não lembro o nome da missão de paz lá. Sei que eles ficam aí dentro. Eles só vão confrontar alguém se você tentar entrar no acortelamento. Aqui na rua, eles não saem. O nível. E o povo se quebrando, se matando lá na rua. Sim. Existem muitas críticas pesadas à ONU. Mas, ô Martina, eu adoro esse papo de geopolítica. Nós estamos com o nosso tempo avançado. Mas eu pode viagem, né? Sim. Então, assim, para finalizar, antes do seu marketing pessoal, né? Seu merchan, que recomendação você dá pra galera que tá começando a projetar viagens aí pra 2025? Viajar para os 5 continentes. O mundo vai acabar. Como é que esse pacto global... Mas assim, o que você recomendaria para a galera ficar ligado nas notícias? Dá uma recomendação para quem está nos assistindo, para quem pretende viajar no que vem. Então, o mundo não vai acabar. A humanidade talvez acabe. O mundo não. O mundo vai continuar girando igualzinho. O que eu recomendo, primeiro, é viajar o mais rápido possível. A gente não sabe até quando certas regiões do mundo vão poder ser visitadas. Algumas já é muito perigoso, né? Você ir para a Síria num momento como esse, para o Líbano. Ali para a região do Oriente Médio, eu evitaria. Mas porque realmente aquilo ali é uma bomba relógio. A qualquer momento. Se você for curto período de tempo,
com o número da embaixada brasileira salvo no teu telefone, que se der qualquer coisa. Lembre-se que o Brasil é um país com boas relações diplomáticas com o mundo inteiro. Não vai ter lugar que você não vai ser bem-vindo, sabe? O Brasil, o passaporte brasileiro, inclusive, uma curiosidade, é um dos mais requisitados no mercado negro, no mercado clandestino, porque, primeiro, que brasileiro tem cara de tudo. E segundo, que brasileiro pode entrar em qualquer lugar. Não existe lugar do mundo que o brasileiro com visto não consiga entrar. O que é o contrário, por exemplo, com outros países. Tem países, se você tem um passaporte americano, você não entra na Rússia, entendeu? Como o meu amigo que foi entrar na Rússia com o italiano, teve que tirar um brasileiro de emergência. É isso, entendeu? Senão entrava. Então, assim, brasileiro saiba que o mundo está de portas abertas e cautela, cuidado, saiba das leis internacionais, entenda o que está acontecendo, se mantenha informado. A minha cunhada, que eu comentei com você mais cedo, ela estava na Colômbia, quando teve aquela tentativa de golpe de Estado, sabe? Recentemente. E ela viu os tanques, assim, andando na rua e tudo mais. Então, se manter informado, saber onde está a embaixada, com quem você consegue falar, com quem pode te socorrer numa causa dessa. E até se você tá indo pra Suíça, procura, vai que, né? Sempre é importante, né? Então acho que principalmente saber que o mundo tá uma panela de pressão e que você tem que se precaver. Agora é hora do marketing, do convidado, ele passar projetos, vender livro, divulgar YouTube, Instagram, Spotify, LinkedIn, Perfeito. aí fique à vontade. Gente, então, nas redes sociais eu sou Martina Giovanetti _, tá? Você pode me achar por esse nickname tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Eu tenho meu canal no YouTube, Martina Giovanetti. Lá eu faço reacts, eu faço lives na Twitch, que também é Martina Giovanetti. Tudo Martina Giovanetti. E eu reajo tanto a comidas esquisitas de países diferentes, a conflito geopolítico e discurso de líderes de Estado. Eu tenho um e-book sobre o BRICS, tá? Ele tá na Hotmart, tá no link de todas as minhas redes sociais, é muito fácil de achar. E eu tô com um projeto agora, junto com o OnlyFans, que eu tô gravando um podcast também, o Internacionalmente Falando, versão Carreiras, que eu falo sobre as possibilidades de carreiras dentro de relações internacionais. Então, o que você pode fazer se você quiser seguir no setor privado, no setor público, no mercado financeiro, enfim, tudo. Tô levando colegas meus de RI pra conversar comigo e as pessoas entenderem melhor. E acho que é isso aí, galera. Quase nada. Quase nada. Martina, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, Acredito gente, pelo que seja convite. a primeira de muitas, porque o mundo, cada vez, ele borbulha mais. Com certeza. E quem viaja precisa dessas informações. Sim, sim. Esse foi mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nos seus grupos, comenta aí o que você achou dessa nossa pegada, desse podcast. Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil.